Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube. Bom, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre o tema compulsão à repetição pela perspectiva da neuropsicanálise. E claro, para isso eu vou precisar fazer uma breve introdução sobre o que é a neuropsicanálise, os sete afetos fundamentais. Mas antes, eu gostaria de convidar vocês a conhecer a nossa comunidade de percurso de estudos em neuropsicanálise. É uma comunidade onde nós temos aulas quinzenais a cada 15 dias, ao vivo, e também temos diversas outras aulas, PDFs de aprofundamentos em neuropsicanálise que você vai encontrar nessa comunidade. Para saber mais, acesse o link aqui embaixo. Para você que já é profissional e deseja integrar a prática da neurociência à prática psicanalítica, nós também temos um curso de 1 ano de formação em neuropsicanálise. Nós também baseamos esse conteúdo, a metodologia de estudo e os autores na Associação Internacional de Neuropsicanálise, NPSA. Para saber mais sobre os nossos cursos, as nossas comunidades e eventos, acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo. Então, hoje eu quero falar um pouquinho da compulsão à repetição nessa perspectiva da neuropsicanálise. Para isso, deixa eu começar introduzindo para vocês o que é a neuropsicanálise. Claro, né, a gente tem ouvido as pessoas falarem muito de neuropsicanálise, mas eu gosto sempre de, ponderar algumas coisinhas que não são consideradas neuropsicanálise, mas que as pessoas ainda assim trazem como neuropsicanálise. Então, deixa eu explicar, usando em si o autor da neuropsicanálise, Mark Solomons, em que ou no que se constitui a neuropsicanálise. A neuropsicanálise é o campo de intersecção, ou seja, o campo de diálogo entre a psicanálise e a neurociência. Diferente do que dizem muito por aí, a neuropsicanálise não é mais uma escola dentro da psicanálise, como é o caso da escola kleiniana, a escola winnicottiana, a escola lacaniana. Não é. Ela é um campo de debate, um campo de intersecção. Precisamos reconhecer e entender que o Freud, antes de ser psicanalista, era neurologista. Então, Freud tinha um profundo conhecimento, tanto que ele passou quase 20 anos da sua vida estudando o sistema nervoso, fazendo pesquisas neurocientíficas e até chegou a estudar fetos humanos. Então, Freud era um neurologista antes de ser um psicanalista. Diferente também do que dizem por aí, em nenhum momento Freud abandonou ou desistiu em si do estudo da pesquisa neurocientífica por causa de um simples casamento. O Freud entendia, dado também o peso do seu casamento, ele entendia que as metodologias, as possibilidades investigativas da neurociência não eram tão ampliadas como é no dia de hoje. Entendendo isso, Freud percebeu que para pesquisar o cérebro, o comportamento, entender a subjetividade humana, o melhor caminho seria, de fato, o saber psicológico, a pesquisa clínica. Daí então nasceu a psicanálise. Considerando que o Freud era neurologista e conhecia bastante do sistema nervoso e do cérebro humano, em muitos textos, posso citar um como Além do Princípio do Prazer, em 1920, 1915, o Freud afirmou que em algum momento as teorias psicanalíticas deveriam ser testadas à luz da neurociência ou, como ele disse, da biologia. É o que está sendo feito no dia de hoje. Se o próprio Freud, como fundador da psicanálise, reconhecia que a psicanálise iria precisar passar por essa atualização, dada a evolução das neurociências, quem somos nós, como mero psicanalistas, para não reconhecer e acolher, então, essa revisão da neurociência em direção à psicanálise? É imprescindível que nós, enquanto profissionais de saúde mental, sobretudo psicanalistas, entendamos que a psicanálise pertence tanto à neurociência como a neurociência pertence à psicanálise, para que a gente se abra para esse novo conhecimento que está chegando. Eu sempre defendo e saliento que a neuropsicanálise não se propõe e não visa de forma alguma substituir ou desqualificar a psicanálise. É apenas uma tentativa realmente significativa de trazer um apanhado científico, uma metodologia científica para as práticas psicanalíticas. Dado esse objetivo, o Mark Solomons, que é o tradutor oficial do Freud do alemão para o inglês, passou cerca de 30 a 40 anos traduzindo o trabalho psicológico e neurocientífico do Freud do alemão para o inglês, se tornando então o tradutor oficial do Freud. Estudando esse trabalho do Freud, a neuropsicanálise nasceu quando Mark Solomons decidiu investigar os sonhos
a partir das classificações, técnicas de análise e afirmações freudianas. Então se comprovou que muito daquilo que o Freud falou sobre os sonhos estavam de fato fundamentados no que hoje a neurociência consegue trazer como evidência e metodologia científica. Diante disso, então, se comprovou que os sonhos, eles acontecem independente do nosso sono REM. Ou seja, ao contrário do que se acreditava, os nossos sonhos não dependem do sono REM, eles acontecem independente disso. Então, os olhares se voltaram novamente para a psicanálise. Continuando nesse processo, então, o Mark Sommons decidiu fundar a neuropsicanálise e investigar muitos outros conceitos freudianos à luz das metodologias neurocientíficas que nós temos hoje. Fazendo essa revisitação, chegamos então ao que o Freud chamou de triad, que seria as pulsões, ou em algumas traduções, os instintos. Fazendo então essa revisão, o Mark Sommons compreendeu que a descrição que o Freud trazia para o conceito de pulsão se categorizava com aquilo que o Jaak Panksepp, que cunhou o termo neurociência afetiva, encontrou e mapeou no cérebro de todos os mamíferos como sistemas afetivos. Ou seja, temos então uma revisão às pulsões freudianas, agora sendo entendida à luz das neurociências modernas como necessidades afetivas. Ao invés, então, de nós termos duas pulsões, que seria a pulsão de vida e pulsão de morte, como Freud descreveu, nós temos agora 7 pulsões. Essas 7 pulsões ou necessidades afetivas se subdividem em pulsões de vida e pulsões de morte. Ou seja, nós temos as necessidades afetivas que são tidas como negativas, prejudiciais, que causam dor, sofrimento, e temos as necessidades afetivas que são dadas como necessidades positivas, que geram prazer, satisfação, segurança e vínculo. Se nós subdividimos essas necessidades afetivas em pulsões de vida e pulsões de morte, nós vamos ter que olhar para um outro conceito freudiano que ele chamou de nirvana. A neurociência não fundamenta o estado de nirvana exatamente como Freud descreveu. Eu lembro sempre que o Freud descreveu alguns conceitos à luz das suas observações. Ao contrário de nós, o Freud não tinha as metodologias investigativas que nós temos hoje. Então precisamos levar isso em conta quando nós fazemos a revisitação de alguns conceitos freudianos. Um desses conceitos, então, é o conceito de nirvana, que o Freud diria que é o estado de zero tensão, o estado de zero insatisfação, o estado de zero sofrimento, se categorizando, então, como a morte. A neurociência, fazendo a revisitação desse conceito, vai entender o estado de nirvana descrito pelo Freud como o estado de homeostase. Ou seja, o estado em que não há uma tensão desagradável e que não há uma tensão que extrapole o positivo, o agradável. É um estado de homeostase, um estado de equilíbrio, perfeito para o organismo sobreviver. Não é o acaso que esse estado de nirvana ou estado de segurança, homeostase, seja também o objetivo de muitas outras linhas filosóficas ou crenças religiosas, como o próprio budismo, que vê o estado de nirvana como estado de iluminação, um estado de transcendência dos problemas físicos e psicológicos. É exatamente esse estado de nirvana, de homeostase equilibrada, que é o objetivo da neuropsicanálise. Essas pulsões, subdivididas em pulsões de vida e pulsões de morte, são os nossos termômetros, ou seja, as espécies de bússolas que nós temos. São esses afetos que guiam, os seres humanos para saber se eles estão num estado que é satisfatório, seguro para a sua sobrevivência, ou se é o estado que traz a sensação de ameaça e pode ser prejudicial. É interessante pensar que esse estado de nirvana, ele não é perseguido somente pelos seres humanos ou os mamíferos superiores. Todos os animais vertebrados pesquisam esse estado de nirvana, buscam esse estado de nirvana. O que, por exemplo, intui qualquer animal sair da sua toca e ir procurar alimento é a necessidade afetiva de fome, glicose. O que induz eu, ser humano, a sair daqui, o que induz você a vir a essa tela buscar conhecimento é o seu estado de nirvana. Todos nós buscamos esse estado de satisfação, esse estado de homeostase. Todas as vezes que você se distancia desse estado de homeostase, você tem uma tensão, você tem um afeto, algo que se acomete no seu corpo.
Se você se distancia da homeostase, você sente desprazer, você sente pulsão de morte. Se você retorna para esse estado de homeostase, você sente pulsão de vida, você sente prazer, segurança e conforto. Retornando agora para o nosso conceito fundamental, então, depois de entender a neuropsicanálise a partir da compulsão à repetição, o que seria um estado de nirvana, um estado de homeostase, equilíbrio para uma criança, para um ser vivo que ainda não tem as capacidades elaborativas e cognitivas totalmente desenvolvidas como um adulto? Uma criança, ela tem ali dentro, né, desse seio materno na criação com a família, as suas primeiras figuras de apego, constituída pelo pai, a mãe ou um outro cuidador. Essas figuras de apego, ou seja, o relacionamento, as necessidades afetivas que a criança consegue suprir com essas primeiras figuras de apego, vão determinar a qualidade desses afetos, desses apegos na vida adulta, nos relacionamentos conjugais, sociais e profissionais. Ou seja, se você tem lá as necessidades pró-sociais que está presente somente nos mamíferos, como cuidado, necessidade de dominância, necessidade de busca, necessidade de vínculo, entendemos então que dentro desse relacionamento com as figuras cuidadoras, se em algum momento a criança não experimenta, por exemplo, a satisfação da sua necessidade de vínculo, ela não se sente vinculada, ela não se sente amada, reconhecida, vista, cuidada por essas figuras cuidadoras, como consequência, essa criança vai introjetar em si, ainda que ela não tenha memória episódica, vai introjetar uma memória procedual. O que é uma memória procedual? Vai entender que ela não é amada, não é reconhecida por esses pais. Como consequência, essa criança vai então desenvolver o que nós chamamos na psicanálise como mecanismo de defesa. O que seria o mecanismo de defesa que está dentro das possibilidades de uma criança que ainda não se desenvolveu construir? Eu vou ser o melhor filho, eu vou ser o mais inteligente, você é a mais bonita, você é o que dá orgulho, você é o mais obediente, você é o mais educado. Isso são mecanismos de defesas, tentativas que a criança faz para suprir essa necessidade de se sentir amada pelo pai e pela mãe. Se eu for uma criança obediente, o meu pai vai me amar. Se eu for um filho inteligente, a minha mãe vai me elogiar, a minha mãe vai dar vínculo, vai transferir esse vínculo para mim. Se a criança constrói esse tanto de tentativas, de mecanismos de defesa para suprir essa necessidade de vínculo, e ela ainda não consegue se sentir amada, porque ser o mais inteligente, ser o mais bonito pode garantir dominância, mas não garante vínculo. Se ela não experimenta, então, essa sensação de vínculo, que pode ocorrer não somente porque os pais foram negligentes, mas, por exemplo, se os pais não estiveram presentes na vida dessa criança por causa de um trabalho, por causa de um rompimento de relacionamento de um desses pais, por causa da morte de um desses pais, a criança não tendo ainda a capacidade de elaborar que o pai precisou se distanciar porque ele tinha que trabalhar, o relacionamento do pai e da mãe não dava mais, o pai veio a falecer. Se a criança ainda não tem condições de elaborar essas explicações cognitivas, racionais para esse distanciamento, para essa ruptura de vínculo, ela vai entender isso como uma rejeição. Entendendo isso como uma rejeição, nós temos aqui, né, nessa metáfora que eu trouxe, uma necessidade de vínculo, uma necessidade de se sentir amado, que é uma necessidade afetiva que não foi atendida. Como consequência, nós temos uma necessidade que vai se sobrepor às outras necessidades afetivas. Ou seja, se eu tenho necessidade de buscar liberdade, buscar novidade, interesses, se eu tenho necessidade de cuidado, de me sentir cuidado dentro de um relacionamento conjugal, de me sentir cuidado dentro de um grupo de apoio social, de me sentir cuidado dentro de um processo terapêutico, se eu tenho uma necessidade sexual, uma luxúria em relação ao meu relacionamento conjugal, e eu tenho uma necessidade afetiva de vínculo que está em desvio, essa necessidade afetiva de vínculo, de se sentir amado, vai se sobrepor às outras necessidades afetivas. Como consequência, essa pessoa vai para um relacionamento profissional, onde ela deveria experimentar uma dominância, uma negociação, dinheiro, quesito financeiro, ela vai buscar vínculo. Se ela ganha muito, rios de dinheiro nesse trabalho, se ela ganha rios de dinheiro nessa profissão, mas não se sente vinculada, não se sente amada, reconhecida, ela não supriu a sua necessidade de vínculo. Ou seja, a necessidade de dominância que viria por causa do dinheiro é deixada de lado e ela vai então priorizar a necessidade de vínculo. Não importa eu prosperar no meu trabalho, não importa eu ser o melhor profissional, se eu não me sentir amado, o que ela não vai sentir, porque dominância, dinheiro, status não garante vínculo, ela então vai ter uma sensação de fracasso.
Eu posso ser a pessoa que prosperei financeiramente, posso ser a pessoa que está num excelente relacionamento, mas se eu não experimento o vínculo que eu busquei com essa figura de apego nesse relacionamento, se eu não experimento o vínculo que eu busquei nessa figura de apego nesse trabalho, nada disso é suficiente. Porque nada resolve esse trauma de separação em relação ao vínculo. Como consequência, eu vou para todos os outros relacionamentos profissionais, conjugal, social, pessoal, buscando suprir essa necessidade de vínculo. O que nós precisamos entender enquanto profissionais de saúde mental é que ninguém, nenhum papel substitui essa figura de vínculo. Ninguém substitui essa primeira figura que a criança constitui um vínculo, a mãe, o pai ou a figura cuidadora. Como consequência, ela vai constituir vários mecanismos de defesa para tentar suprir essa necessidade de vínculo e ainda vai falhar. Então, nós entramos no que nós entendemos como uma compulsão à repetição. Quando nós falamos de compulsão à repetição, nós estamos falando de algo que a criança ou algo que mesmo o adulto não conseguiu resolver, uma necessidade afetiva que está em desvio, como no caso dessa criança se sentir amada, que ela não sentiu pela primeira figura cuidadora, ela vai então para os seus relacionamentos, está na vida adulta, tentando ainda suprir essa necessidade de vínculo. Mas ela percebe que comer alguma coisa, comer uma bolacha, comer um doce, um biscoito, ela se sente tão bem paliativamente como ela se sentiria quando ela está recebendo o vínculo dessa mãe. Eu posso não ter o vínculo, posso não receber o amor da minha mãe, mas à medida que eu como um chocolate, à medida que eu faço uma compra, à medida que eu bebo alguma coisa, que eu consumo alguma droga, essa necessidade que está em desvio tende a aliviar, tende a ficar mais branda. Como consequência, a pessoa vai constituindo vários mecanismos de defesa. E o interessante é, se eu tenho uma necessidade de me sentir amada, e eu não me sinto amada com esse pai, com essa mãe, mas eu entendi, percebi que comer um doce, um chocolate, faz essa necessidade de desvio diminuir a intensidade, é um mecanismo de defesa. Então, todas as vezes que eu me senti sozinho, que eu me senti desvalorizado, que eu tiver rompido um relacionamento, que eu tiver rompido um vínculo, eu vou recorrer à comida. Todas as vezes que eu experimento frustração, aumento de extensão, pulsão de morte, eu vou comer alguma coisa e isso se torna então uma compulsão. Não é o melhor que a pessoa conseguiu fazer, mas à medida que a compulsão consegue paliativamente resolver o que a pessoa tem como sintoma, ela tende a repetir aquilo. E quanto mais ela repete, mais isso se torna uma memória procedual. Uma memória procedual é uma memória automatizada, ela não precisa vir para a consciência para eu conseguir executar. Simplesmente eu sinto o desconforto, eu sinto a falta de vínculo, eu recorro à comida. Eu sinto a falta de vínculo, eu recorro ao álcool. Eu sinto a falta de vínculo, eu recorro às drogas. Como consequência, se desenvolve então a compulsão à repetição. Se você quiser entender qual é a compulsão à repetição que você tem, você precisa primeiro revisitar as tuas qualidades afetivas pró-sociais lá na infância, pulsão de vida na psicanálise. Revisitando a qualidade dessas necessidades afetivas em relação a essas primeiras figuras cuidadoras, você vai olhar para a sua compulsão atual agora e entender qual é a necessidade afetiva que você está tentando suprir. É vínculo? É cuidado? É dominância? Que necessidade é que você está tentando substituir com a compulsão ao alimento, com a compulsão à comida, com compulsão à compra, com a compulsão ao sexo e assim sucessivamente? Todas as nossas compulsões apontam para uma ou mais necessidades afetivas em desvio. À medida que eu consigo, então, criar campo para suprir essa necessidade afetiva que entrou em desvio lá na infância e se automatizou, eu consigo, então, trabalhar, né, a desconstrução dessa compulsão à repetição, levando em conta que essas memórias proceduais, dificilmente elas vêm à consciência. Se essas memórias não vêm à consciência, não é racionalizando, não é somente tomando consciência que eu vou conseguir trabalhar essa memória que está automatizada. Eu preciso movimentar o corpo. O corpo precisa trabalhar para que eu consiga modificar esse padrão automatizado de comportamento. Se você é uma pessoa que está passando por uma compulsão à repetição, deseja desenvolver autoconhecimento, venha fazer parte da nossa comunidade do percurso de estudos em neuropsicanálise. Se você é um profissional, essa comunidade também serve para você. Se quiser experimentar uma terapia neuropsicanalítica, eu deixo o meu link aqui embaixo para você entrar em contato e a gente iniciar o teu processo. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu comentário, a sua dúvida, vou ter prazer em responder e dar um retorno para vocês.
Todas as referências que eu utilizei para embasar essa aula, para embasar esse conteúdo que eu ministrei para vocês, vai estar aqui embaixo. Recomendo muito que vocês leiam, que vocês se aprofundem para entender que a neuropsicanálise traz um embasamento científico que é inquestionável para qualquer outra abordagem terapêutica. Beijo no coração, até a próxima.